celebrando a festa dos Sagrados Estigmas de São Francisco, ainda que ouvindo a palavra de Deus própria para este domingo, na qual Jesus nos apresenta mais uma parábola que nos provoca desconforto em ouvir, dificuldade e esforço demanda para compreender, porque assim como outras histórias de Jesus, parábolas contadas, ela nos provoca uma revisão de posturas, de modos de entender a nossa vida e reconhecer que algumas destas posturas e perspectivas não coadunam com o modo como Ele se apresentou e a proposta de vida que Ele nos fez. Jesus tem esse dom de nos fazer questionar o modo como temos levado nossa vida e nos provocar sempre de novo a tomarmos passo na direção cada vez mais próxima da vida que Ele nos propôs. Porque a garantia, Ele nos disse em diversas ocasiões, é felicidade. Porque o prêmio desta escolha é ressurreição. Mesmo que ainda hoje, mesmo que por agora ainda não consigamos compreender plenamente, enxergar tal como Ele o fazia, viver do modo como Ele viveu. Hoje especialmente nós estamos olhando para o modelo de São Francisco. São Francisco que, vindo de uma família com muitas posses, alimentando por muito tempo um sonho de ser cavaleiro, teve o seu sonho e sua vida provocados por Deus, por Jesus. Francisco, por muito tempo, incentivado pelo seu pai, ansiava pelas glórias da batalha, almejava se tornar um nobre de seu tempo. Mas eis que, em determinada ocasião, o Senhor o toca, não de uma forma definitiva, mas como num processo, cativando-o para uma nova postura, convidando-o para uma nova direção. Francisco foi, contato após contato, compreendendo, discernindo qual era o chamado que o Senhor lhe fazia. Hoje nós estamos celebrando as chagas de São Francisco, que só vieram a acontecer já lá, quase no final de sua vida. Nós temos aqui no nosso primeiro vitral representado o acontecimento da estigmatização de São Francisco. Francisco já havia dado o seu sim ao Senhor para assumir a forma de vida religiosa, e não qualquer, uma forma de vida religiosa específica. São Francisco se dispôs a viver em desprendimento, primeiro dos seus sonhos lá do passado, também das riquezas de sua família, para viver na completa entrega à providência do Senhor. Aos olhos das pessoas que o conheceram, isso só poderia ser chamado de loucura. Como é possível justificar uma escolha tão radical? Mas enquanto aqueles que não compreendiam, parte daqueles que não compreendiam, o acusavam de ter perdido sua sanidade, houve aqueles que se sentiram cativados por esse processo de conversão e pediram: queremos também nós viver neste caminho, também queremos nós viver nesta postura de desprendimento. A ordem que Francisco foi criar por inspiração do Espírito Santo foi se espalhando pela Itália e chegou até nós em diferentes vertentes. Nós temos as Clarissas, fundadas por Santa Clara, que assim como São Francisco ajudou a criar este carisma tão específico franciscano para enriquecer a igreja.
Nós temos a Ordem Franciscana Secular aqui representada também na nossa paróquia. Quem é da Ordem Franciscana Secular pode levantar a mão, por favor. Vieram conosco, estão conosco animando, celebrando este importante marco da vida de São Francisco e vivem este carisma franciscano no mundo, no século, nas suas profissões, na família. E nós temos os freis e diversas congregações religiosas que vivem na sua consagração a Deus o desejo de viver radicalmente pelo seu reino na vida fraterna. Isso São Francisco foi levado a intuir por ação, por obra do Espírito. Lá no início, Francisco já foi marcado por aquela que nós trouxemos no início da celebração, a cruz de São Damião. Antes mesmo do encontro desta cruz, Francisco enxergou a cruz carregada pelos menores daquele tempo, os pobres e os leprosos. Francisco os acolheu, deles cuidou, a eles encontrou e depois no fim da vida reconheceu: foi Deus que me levou até eles, foi Deus que me chamou a viver com eles, como eles, para que eu pudesse fazer misericórdia a eles e pudesse receber a misericórdia do próprio Deus. Francisco ouviu da boca desta cruz encontrada em Assis, em São Damião, que a igreja poderia também viver este caminho de misericórdia, de abraçar este Cristo, o crucificado. E Francisco se dispôs a ajudar a igreja, uma parte da igreja, a viver esta adoção completa, radical, daquela que é o símbolo de nossa fé, o crucificado, por amor, ressuscitado pelo Pai. A cruz marcou São Francisco no início, mas marcou São Francisco em toda a sua vida religiosa, marcada pelo desprendimento dos bens temporais, do desprendimento da possibilidade de se casar, afinal ele se tornou religioso, do desprendimento de fazer aquilo que queria, de seguir o caminho que desejasse. Prometeu obediência à vontade do Pai, obediência aos seus superiores. Abraçou ao seu modo a cruz. Então, quando nós hoje celebramos os estigmas de São Francisco, nós não estamos falando de um momento isolado da vida deste santo. Nós estamos falando da coroação de uma vida dedicada à busca de assumir a cruz, da busca de ser o arauto do amor que levou o próprio Deus ao alto da cruz. Francisco abraçara a cruz lá no princípio, e a cruz agora o abraçava no alto do Monte Alverne. Naquela ocasião ele não estava nos momentos mais fáceis de sua vida. Francisco, por uns 2-3 anos, viveu uma profunda crise existencial, mesmo em relação à ordem e os irmãos que acolhera, os irmãos que lhe foram dados como presente. Francisco, por um tempo, chegou a duvidar se aquela ordem, se aquela inspiração era de fato de Deus, e decidiu recolher-se no Monte Alverne para viver uma quaresma na solidão, acompanhado apenas por um irmão que lhe trazia os alimentos. É a partir do testemunho deste irmão que nós saberíamos mais tarde o que aconteceu com Francisco no alto daquele monte. Francisco rezava, olhava para o vale onde muitos dos seus irmãos viviam, estavam espalhados, olhava para o vale onde muitas das pessoas, os aldeões, e levavam sua vida, muitas vezes levando também as suas dificuldades cotidianas. Francisco consagrava a sua dor, as suas dúvidas ao Senhor, assim como a de tantos outros que ele deixara no vale. Eis que, celebrando a festa da elevação da cruz, que nós também celebramos no dia 14,
ele, movido por esta festa, pela contemplação de Deus sob o mistério da cruz, ele eleva a sua voz em oração, pedindo que o Senhor lhe concedesse amar como Cristo amou a humanidade, e assim suportar a dor que ele suportou no alto da cruz. Amar e suportar a dor, assumindo a cruz. 3 dias mais tarde, São Francisco será visitado pelo serafim alado, que será descrito como com asas em chamas, e o toque deste serafim irá marcá-lo com as 5 chagas, tais como as do Cristo. Um fato inédito e nunca mais repetido na história da igreja. Teremos santos sim marcados pelos estigmas, mas não como São Francisco, pelas 5 marcas. E São Francisco não via as marcas, a glória de uma vida, como uma exaltação de si. Ele não se julgava melhor do que as pessoas por trazer as marcas do crucificado em seu corpo, tanto que por muito tempo ele desejou escondê-las, para que elas não fossem causa de idolatria de um homem que buscava entregar a sua vida completamente ao Senhor. As chagas, para Francisco, eram fruto de um amor entranhado pelo Senhor e de um desprendimento da própria vida em prol do seu reino. E é sobre isso que nós ouvimos a palavra de Deus no dia de hoje. Num breve aceno, palavras que nos soam duras, palavras que nos provocam a rever perspectivas, tal como diversos santos, tal como São Francisco. Ouvimos na profecia da primeira leitura: o Senhor não se esquecerá daqueles que se aproveitaram dos pequenos, dos menores, dos fracos, dos indefesos. Aqueles que, muitos deles que viviam em prol da religião, viviam sua fé, viviam suas devoções, mas a sua vida era peso, era dor, trazia sofrimento a terceiros. Estes religiosos, estes fiéis, que não conseguiam entender o quão distante era a sua vida daquilo que sua boca professava, da lei que buscava defender com tanto afinco, o Senhor não se esqueceria, como que quase uma ameaça. E no Evangelho nós vemos não em tom de ameaça, mas de recordação, porque Jesus não ameaça ninguém. Ouvimos a parábola de Jesus, que segue a mesma toada, segue o mesmo tema da profecia ouvida séculos antes. Quase nos provoca estranhamento. Jesus parece estar louvando o roubo. Parece que Jesus está incentivando corrupção. Jesus está incentivando desvio de quantias que não nos pertencem, quando ele nos conta a parábola de um administrador que rouba e depois, ameaçado de perder o seu emprego, ele decide entregar parte do seu dinheiro, seu e do seu senhor, às pessoas, àqueles a quem deviam ao seu senhor, para que, fazendo tais amizades, quando ele estivesse desempregado, pudesse ser acolhido no seu lar. E o Senhor elogia tal postura. É claro que Jesus não está incentivando o roubo. É óbvio que Jesus não está incentivando corrupção, desvio. O que é preciso compreender que o elogio, o acento desta parábola não está no roubo. Houve a acusação e houve a condenação do roubo daquele administrador, mas a mudança que se dá na vida daquele homem a ponto dele parar de enxergar o roubo em questão
e preocupar-se apenas com o dinheiro que ele poderia colocar as mãos naquele momento, no presente, e a partir de então começar a pensar no amanhã, pensar em como garantir-se, em como viver para que o futuro, o amanhã, lhe fosse garantido. Isto sim, esta inversão é elogiada por Jesus, pelo Senhor da história. Conseguir enxergar que nossa vida não acaba aqui, que os nossos desejos, vontades e paixões, muitos deles imediatos, não podem ditar uma existência humana, porque nós fomos criados para o amanhã, nós fomos criados para a eternidade, nós somos frutos do infinito. A nossa alma anseia por este termo, sem que nós consigamos nomear aquilo que buscamos. Achamos que as alegrias do agora, aquele doce tão gostoso que agora como, que aquele fruto do objeto de consumo que eu vi na televisão e agora desejo comprá-lo para mim, que estas pequenas alegrias resumem nossa existência. Não resumem. Isso seria fazer muito pouco da obra-prima da criação de Deus. Nossa alma anseia pela felicidade plena, eterna, que Jesus nos ensinou como encontrá-la, que Jesus nos deu passo a passo de como buscá-la. Caminhamos nós para o prêmio eterno, ressurreição, que advém da cruz do amor. Por isso, desprendimento é o convite desta liturgia. Para finalizar, recordo um testemunho de um dos discípulos de São Francisco, Frei Junípero, que as histórias de Frei Junípero, elas são carregadas de certo humor, mas de profundo sentido. Diz que Frei Junípero, ele tentando levar com muita fidelidade esse chamado ao desprendimento, assumido por Francisco, provocado pelo Evangelho, diz que nada parava em suas mãos, tudo ele entregava a quem ele reconhecia ter necessidade maior que a sua. Eis que o guardião, o superior de Frei Junípero, proíbe a ele de dar as suas coisas, até mesmo o hábito Junípero dava, o hábito tal como o do Frei Raimundo. Ele encontrava alguém que estava com vestes rasgadas, ele tirava sua roupa e entregava a ele para que ele fosse com novas vestes, e ele voltava para casa para receber um novo hábito, para receber o retalho, para comer do fruto das doações das pessoas. E então ele foi proibido. Não, você não vai entregar mais nada para ninguém, o hábito não te pertence, pertence ao convento, você não pode cedê-lo. Ok. Estava Frei Junípero andando pela estrada quando ele encontra um pobre, e o pobre lhe pede algo que ele pudesse vender para comer. Frei Junípero tinha apenas o hábito consigo. Responde àquele que lhe pedia: olha, eu fui proibido de dar aquilo que eu tenho, mas se você tirar o hábito de mim, eu não vou fazer nenhuma resistência. Não estou dando, mas se você levar, eu não irei fazer resistência alguma. Ele não falou com nenhum surdo. O homem foi lá, retirou o hábito, seguiu o caminho dele. Frei Junípero voltou para o convento e teve que explicar: levaram a única coisa que eu tinha, mas que ele precisava. E parece que assim foi a vida deste santo frade. Nada parava em suas mãos, porque a necessidade daqueles que encontrava no seu cotidiano não eram para ele indiferentes. Que o sofrimento, a dor, a necessidade daqueles que ele encontrava no seu dia a dia eram para ele chamado, convite a desprender-se daquilo que ele não levará consigo para o destino final, para o qual todos nós tendemos: eternidade. Assim seja.